Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa aula. E hoje eu vou trazer o tema sobre otimização da leitura de artigos científicos, por onde você deve começar de forma a otimizar essa leitura e não perder tempo com a leitura de artigos científicos. Eu quero trazer para você que é essencial, de extrema importância, essa aula de hoje, pelo fato, gente, que existe muito trabalho científico publicado na internet, existe muito artigo científico, existe muita tese, muita dissertação sobre o teu tema, mas que você pode estar perdendo tempo na leitura em demasiado de todos os artigos científicos que estão disponíveis na web. Principalmente para você que não está no mestrado, não está no doutorado, para você estar disponível todos aqueles trabalhos que são de uma qualidade inferior para leitura e para citação nos textos científicos. Então você precisa ficar alerta, porque para você estar disponível esses artigos de pior qualidade. Enquanto para quem está na pós-graduação, está dentro do mestrado, está dentro do doutorado, está realizando a pesquisa brasileira, essas pessoas, elas vão ter um acesso, uma qualidade de conteúdo de revistas de maior qualidade e melhor. Portanto, fica aqui comigo nessa aula até o final, porque eu vou trazer detalhes importantíssimos para você executar essa leitura de artigos científicos de forma a otimizar o seu tempo de leitura e, mais importante do que isso, não perder tempo lendo artigos e trabalhos em demasiado e que você não vai usar nem para citar no seu trabalho de pesquisa, no seu TCC, no seu projeto de pesquisa, na sua dissertação, no seu artigo científico. Beleza? Então, gente, para começar, uma coisa que eu quero trazer para vocês. Quem são os pesquisadores brasileiros, aqueles que realmente, de fato, estão realizando a pesquisa, está dentro dos laboratórios, está em campo, coletando campo, tabulando dados, aplicando as estatísticas? Quem é que está sendo o executor, de fato, da pesquisa em sua maior quantidade, da pesquisa brasileira? Em sua maior quantidade, gente, são os mestrandos e os doutorandos do Brasil. São os maiores produtores nesse exato momento da pesquisa brasileira. Nós temos aí uma quantidade de entidades, instituições que continuam, o pesquisador continua fazendo pesquisa científica, mas a maior parte são mestrandos e doutorandos, realizando suas dissertações e as suas teses de doutorado. Então, dessa maneira, onde você deve procurar os trabalhos científicos, artigos científicos, que vai ter maior confiança, de maior confiança para a tua leitura, para que você não perca tempo, são nos sites das universidades públicas, das federais, das estaduais, nesses sites das universidades em que existe o mestrado e o doutorado, né? Em que existe ali o programa de pós-graduação naquela área de pesquisa. Então, são nesses sites que você deve procurar o seu artigo. Além disso, gente, eu tenho uma aula aqui que eu ensino a como buscar os artigos na base de dados, a busca da base de dados em sites como a Cielo, Springer, Elsevier, entre outros, biblioteca de teses e dissertações brasileira. E eu tenho esse aulão. Se você não viu esse aulão, te indico que você volte ali nesse aulão e assista como fazer essa busca na base de dados, quais são os sites de confiança em que você deve baixar esses artigos para a sua leitura, fazer uma pesquisa prévia, leitura por título, leitura por resumo, para você fazer o seu fichamento e para você concluir e escrever o seu projeto de mestrado, a sua TCC, a sua dissertação, qualquer escrito científico, artigo científico também. Então você volte lá nessa aula para você ver por quais sites você deve fazer essa busca de dados. Mas aqui eu quero complementar por onde utilizar, por onde não perder tempo na leitura. Por isso, essa outra aula mostra a pesquisa aqui, como não perder tempo nessa leitura. Sites das universidades. Por quê? Das universidades que têm mestrado e doutorado, porque a maior parte dos pesquisadores brasileiros, eu digo a maior parte, não são os únicos, tá, gente? Os professores, os orientadores da universidade, eles estão orientando esses pesquisadores que estão executando a pesquisa, né? Estão orientando aquela pesquisa, mas não são eles de fato que estão ali publicando, escrevendo no laboratório, coletando dados, tabulando dados, não são os orientadores de fato. Os orientadores vão estar orientando aí os mestrandos e os doutorandos. Então, no site da universidade vai estar todos esses trabalhos publicados. Outra coisa que você precisa saber são quais capes das revistas científicas. Então, quando você baixar um artigo, você estiver lendo ali, você primeiro vai fazer, então, volta aqui na aula de fichamento para você saber quais são os artigos que você vai salvar, quais são os artigos que você vai ler, de que forma você vai fazer o fichamento. Mas agora que vamos voltar para esse escopo, que seria a nota das revistas brasileiras. Você sabia que nem todos os artigos científicos que estão disponíveis na internet, no Google acadêmico, são de confiança?
Você sabia disso? Coloca aqui pra mim, que eu quero saber se você já sabia ou se você não sabia. E se você não sabia, então fique sabendo. Nem todos os artigos científicos publicados são de confiança. E existe uma métrica para você qualificar isso, que é a Qualiscaps da revista. Você vai entrar na plataforma Sucupira e vai entrar ali em Qualiscaps da revista e vai escrever o nome da revista científica, o artigo que você pegou, você vai coletar ali, vai pegar o nome da revista científica, vai escrever o nome da revista científica e na sua área de formação, então se você é área da saúde, se você é área de agronomia, se você é área de educação, você vai colocar de acordo com a tua área e ver a nota daquele trabalho para a tua área de formação. Então, essas notas são qualificadas em A até C, sendo o A divididos em A1 e A2, o B chega até 5, B1, B2, B3, B4, B5 e a C, né? A C vai ser só uma classificação. Então, recapitulando, as notas são A1 e A2 no topo da pesquisa mundial. São os melhores artigos do mundo. Com maior quantidade de citação, maior fator de impacto mundial. As melhores pesquisas brasileiras. Depois de A1 e A2, nós temos de B1, B2, B3, B4 e B5. Sendo que as pós-graduações, onde tem mestrado e doutorado, elas são publicadas de revistas até o limite de B2. B2 e B1. A1 e A2. Isso significa que abaixo de B3 a gente não vai ter pesquisas em que as pós-graduações de mestrado e doutorado brasileira aceitam a publicação desses artigos, né, para pontuar ali no currículo dos concursos públicos e para aprovação também nos processos seletivos de mestrado e doutorado. Então, você da mesma forma não vai buscar esses artigos abaixo da nota B3, B3, B4, B5 e C. Se você ler esses artigos, tudo bem, você vai ler, mas você não vai citar. E se você puder dar preferência, você não vai dar preferência para a leitura desse artigo abaixo da nota B3, porque ele já está classificado uma menor nota e já significa que tem uma menor qualidade tanto de conteúdo para confiabilidade como para você citar no seu trabalho científico, no seu artigo, no seu TCC ou no seu projeto de pesquisa para submissão no mestrado e no doutorado. Outra coisa que você não vai pesquisar é resumos expandidos. Você vai ter ali uma infinidade de resumos expandidos publicados na internet, você vai ter ali revistas dos congressos. E por que você não vai citar ou você vai deixar para ler esses resumos por último, depois que você já fez toda a tua busca bibliográfica, já fez a tua revisão de literatura, já fez o fichamento dos artigos principais? Porque os resumos expandidos não são corrigidos por pares. O que significa essa correção por pares? Os pares, gente, vem do inglês, peers, que são os pares, são os colegas, aqueles profissionais que são da tua mesma área, estão um nível acima da tua formação e vão auditar aquele trabalho científico. Todo o trabalho publicado nas revistas são auditados pelos pares. E os resumos expandidos de congressos, eles têm um auditamento somente no resumo, né? Então, como muitas vezes existe uma grande quantidade de pessoas participando desse congresso, é impossível corrigir todos esses trabalhos com profundidade. Então, muitas vezes eles estão publicados naqueles anais dos congressos, mas eles não foram auditados, não foram revisados por pares. E por isso não exibe uma confiabilidade para que você cite e para que você dê prioridade na sua leitura e na sua pesquisa científica. Então você não vai dar prioridade para os resumos expandidos. Outro tipo de trabalho são os livros, gente. Por que os livros não? Os livros são desatualizados em relação à pesquisa científica. A gente sabe que a ciência, ela não é exata. A ciência é imprecisa. A cada ano surge uma nova metodologia e uma teoria pode ir por terra abaixo se uma nova metodologia comprovar que aquele olhar científico não estava certo, não estava totalmente correto. Então, livros são geralmente, tem uma edição aí de mais de 30 anos, 20 anos, 10 anos. Por mais que você pense assim, esse artigo tem 5 anos, mas a revisão de literatura para esse livro, ela pode estar atrasada, pode ser uma revisão de literatura antiga, de artigos científicos mais antigos e não artigos científicos recentes. E, portanto, esse livro pode estar trazendo uma informação antiga em relação à ciência, em relação ao conhecimento científico. Portanto, não utilize livros na sua citação de projeto científico, projeto de pesquisa, se você quer passar no mestrado. Se você quer entrar no mestrado, não use livros, a não ser que seja um livro de metodologia científica, porque daí esses livros eles serão clássicos. E mesmo assim, dependendo da informação, vai ser um dado antigo e isso vai contar ponto para baixar a sua nota do seu projeto de pesquisa para o processo seletivo de mestrado. Outra coisa, sites de Google e jornais. Gente, não confie, então, se livros não é tão confiável, se resumos expandidos de congressos feitos por mestrandos, feitos por doutorandos, feitos por pesquisadores, por orientadores da universidade, não são de confiança. E se Qualiscaps de artigos de revista publicados em nota abaixo de B3, B4, B5 e C não são de confiança, então
muito menos os sites do Google, esses sites de atualização, blogs de pesquisa, né? Muito menos esses sites e muito menos os jornais, né? Por mais atuais que os jornais sejam, não existe uma revisão por pares. Então, para que você otimize sua leitura científica e use o seu trabalho, trabalhos recentes, quando você terminar o seu projeto, quando você terminar o seu artigo, quando você terminar a sua pesquisa, você vai ter ali um escopo de artigos científicos recentes para que você consiga usar isso e otimizar da melhor forma. Não perca tempo na leitura de artigos científicos. São esses critérios que você precisa, de fato mesmo, obedecer, que é notas qualiscaps desses trabalhos, não citar livros, não citar resumos expandidos, não citar dados de sites de Google e jornal e também procurar nos sites da universidade. E se você não sabe como pesquisar, dá uma olhada ali na aula de busca de dados, artigos, busca nas bases de dados, em que você vai buscar então esses artigos, quais são os sites confiáveis para as suas buscas, e também dá uma olhadinha na aula de fichamento para você ver como que você deve fazer essa leitura, né, e organizar toda essa leitura para você escrever o melhor projeto de pesquisa no mestrado e ser aprovado no mestrado dos seus sonhos. Gente, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é a tua dúvida, porque eu posso trazer um vídeo complementar, uma aula complementar para incrementar no teu conteúdo. Então, aquele nosso conteúdo aqui não está estático e não está parado. Então, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, o que você achou dessa aula, que eu vou ter o prazer de responder. Um grande abraço para você e vamos colocar em prática tudo isso. Vamos buscar ali as revistas científicas, qual é o qualiscaps das revistas, dos artigos, né, que você está lendo nesse exato momento, que você baixou para ler, que você imprimiu e que você salvou ali no seu computador até esse momento. Um grande abraço e até a próxima aula!